O efeito Compton, descoberto na década de 1920, é hoje amplamente utilizado durante tratamentos radioterápicos. O efeito relaciona-se à mudança no comprimento de onda de fótons de raio-x quando interagem com partículas como elétrons ou prótons, conforme ilustrado na figura a seguir. Aí vem um fóton de raio-x aqui, tem uma partícula parada aqui, no eixo XY. E aí, esse fóton acerta e a partícula sai para um lado e o fóton sai para o outro. E aí ele tem um novo comprimento de onda. Vamos lembrar aqui de uma equação que a gente vai ter que ter já em mente, que é a equação fundamental da ondulatória. Equação fundamental da ondulatória. Que diz o quê? Deve conhecer. Como V igual a lambda vezes F. Observe que se eu suponho a velocidade constante, você vai ver que nessa questão não se fala em mudança de meio de propagação, então eu suponho velocidade constante. E se eu isolo o lambda, por exemplo, ou melhor, vou isolar o F, tanto faz. Fica V sobre lambda. Se eu tivesse isolado o lambda, ficaria V sobre F. O que importa é que como V é constante, porque eu estou supondo que não há mudança de meio de propagação, eu tenho frequência e comprimento inversamente proporcionais. Então, quanto maior o comprimento, menor é a frequência desse fóton emergente. Quanto maior for o comprimento, menor é a frequência desse fóton emergente. Então, basicamente parece um exercício de colisão. Isso que é legal. O efeito Compton é uma colisão de onda, né? Colisão de onda eletromagnética com partícula, lembrando a ideia da dualidade onda-partícula, né? Da luz. Quando um fóton com comprimento de onda lambda zero, que seria o antes da colisão, incide sobre uma partícula, ele emerge dessa interação formando um ângulo θ, esse ângulo aqui, ó, com sua direção inicial de movimento, que era aqui em cima do eixo x. E seu novo comprimento de onda, lambda linha, é dado pela relação, ó, você não tinha que saber. A questão te dá, mas você tem que saber analisar essa relação. Tá? Em que alfa, aqui ficou alfa é uma constante positiva. Tá? Então, alfa é positivo e m é a massa da partícula, você também é um valor positivo. Então, alfa sobre m é um valor positivo. Isso tudo você tem que analisar. Com base nessas informações, seus conhecimentos sobre a propagação das ondas eletromagnéticas e de função, complementando aqui, logaritmo, mas você não tem como saber física sem saber matemática, né? Assinale a alternativa correta. Letra A. A maior variação no comprimento de onda do fóton ocorre quando o ângulo θ é igual a 90. Bom, o que faz a variação é essa parte aqui, ó, porque o lambda linha é o lambda zero mais tarará. Esse mais é quanto você acrescenta ou tira, se for negativo, do comprimento inicial. É a variação. Então, esse pedaço aqui, ó. Vamos apagar esse lado aqui. Esse pedaço aqui, ó, se você isolasse ele, seria lambda linha menos lambda zero. Esse pedaço aqui seria o que eu chamaria de delta lambda, né? A variação de comprimento da onda. Se ele é positivo, é porque a onda cresceu, o comprimento. Logo, a frequência caiu. Se ele é negativo, quer dizer que a onda, o comprimento diminuiu, logo a frequência aumentou. Basicamente, é em cima disso que eu vou jogar em cada alternativa. Vamos ver a letra A. A maior variação no comprimento de onda do fóton ocorre quando o ângulo θ é igual a 90. Ó, o que eu tenho aqui é um cosseno. Você acha que eu vou escapar disso? Não, você vai ter que chamar seu amigo de todas as horas, o círculo trigonométrico. Eu tenho aqui o cosseno. E aqui eu tenho o eixo do seno, certo? Observe que à medida que eu for aumentando aqui é o ângulo zero, né? 0 graus. À medida que eu for aumentando aqui é o ângulo 90 graus. E aqui é o ângulo de 180 graus. O cosseno vai começar no zero. Colocar em outra cor. Aqui é o. Não, desculpa, no 1. Aqui é o 1 do cosseno. Quando está no 90, o cosseno de 90 vale zero. Você sempre projeta. Isso eu ensino nas aulas de trigonometria. Você pega o ângulo e projeta a sombra dele aqui em cima do eixo. E onde bater é o valor do cosseno, do eixo dos cossenos, vai dar o cosseno daquele ângulo. E o 180 que você projeta vai ficar aqui mesmo, que é o menos 1. Já que isso é um círculo de raio unitário. O círculo trigonométrico é um círculo de raio 1.
Portanto, aqui no centro é o 0, para um lado é 1, para o outro lado é o menos 1, porque o comprimento aqui é 1 para qualquer lado dá 1. Tá? Dito isso, você vai perceber, ele está falando da maior variação, que aqui é 1 menos o cosseno. Ou seja, como está tirando o cosseno, quanto menos eu tirar, maior fica aquilo, não é isso? Quanto menos eu subtraio de alguma coisa, concorda comigo? Maior ela fica. Se eu tiro muito, ela fica pequenininha. Se eu tiro pouco, ela fica grandona, ainda continua grandona. Então, se é menos cosseno, ó, isso é pura interpretação de função, quase é matemática pura essa questão. Se é menos cosseno de θ, para dar o maior variação de comprimento, o maior ΔL, eu preciso do menor cosseno, porque é menos cosseno. Cada menos para dar o maior ΔL, eu preciso do menor cosseno. E o menor cosseno é aqui no menos 1. É o menor valor que o cosseno pode assumir. Né? Que daria aqui A sobre M vezes 1 menos menos 1, tá? Porque vinha um menos da equação e o menos 1 do cosseno, que daria vezes 2. Daria 2A sobre M. Isso seria o maior ΔL possível, 2A sobre M, que é quando esse parâmetro aqui ó, dá o maior possível. Para ele dar o maior possível, o cosseno tem que ser o menor possível, que faz ele ser menos 1 e esse parâmetro ser 2, ou seja, dá o dobro do A sobre M. Se fosse igual a 90, 90 graus seria quando está o cosseno igual a 0. E aqui daria 1 e não 2. 2 é maior que 1. Né? Se o cosseno de θ dá 0, ficaria A sobre M vezes 1. É uma variação? É. Mas é a maior variação? Não. A maior variação é 180. Mas você fica pensando, poxa, mas tem como dar 180 graus de ângulo aqui de saída? Tem. O fóton bate e volta. É um caso mais raro, mas é possível, já foi visualizado em aceleradores atômicos, em que o fóton acerta a partícula e volta na mesma direção, sentido oposto, volta para bate e volta. E aí dá um ângulo de 180 graus e dá a maior variação, ou seja, o maior aumento de comprimento, ou seja, a maior diminuição, a mais intensa diminuição de frequência. Tá? Então a maior variação não é quando o ângulo é igual a 90, e sim quando o ângulo é igual a 180. Por isso A está fora. B. Se o ângulo θ é igual a 30 graus, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Vamos ver? Vamos ver pelo comprimento e sabe que a frequência é o contrário. Então, se o ângulo é 30 graus, a variação, fazer aqui a variação, fazer aqui o item B, o delta lambda vai dar cosseno de 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, dentro da tabelinha, não vou desenhar aqui da aula de trigonometria, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1, e aí você tem 30, 45, 60, seno, cosseno, desenha aí a tabelinha, que nem você aprendeu nas minhas aulas de trigonometria, e você vai saber de cabeça, olhando a tabelinha, que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 é meio. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então vai dar um ΔL de A sobre M vezes 1 menos raiz de 3 sobre 2. Como A e M são positivos, que ele falou que A é uma constante positiva. Na verdade, não é A, é alfa, né? É que aqui eu acho que eu pus A. Não, eu pus. Talvez eu não. É alfa. Como alfa sobre M é um valor positivo, porque ele falou que alfa é positivo e M é massa, então o que vai depender é aqui, ó. Se esse valor é maior ou menor que 1. Isso aqui vai ficar negativo, essa partinha aqui multiplica, é negativo ou positivo. Né? E aqui teria que dar mais que 1. Observe que isso aqui, na verdade, ΔL é sempre positivo, não é não? Porque o menor valor que o cosseno pode assumir, ou melhor, o maior valor que o cosseno pode assumir, que é o valor que vem aqui, é 1, que vai dar a menor variação possível, que vai ser 0. Ou seja, quando o ângulo que ele bate quando o ângulo que ele emerge é 0 graus, ele não muda, né? Esse ângulo aqui é 0, ele não sofre desvio, ele também não sofre alteração de comprimento. É o mínimo que pode acontecer, mas nunca reduz o comprimento, então sempre aumenta. Sempre ou fica igual ou aumenta. Então, ou seja, o ΔL é sempre maior ou igual que 0. Ou seja, o comprimento final geralmente é maior. Ou seja, se o comprimento aumenta, é porque a frequência sempre ou fica igual ou cai.
Então, se o ângulo θ é igual a 30, o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial. Bom, se o comprimento vai ser sempre maior ou igual, né? Só é igual no caso em que o θ é zero, né? Então, praticamente sempre o comprimento vai aumentar, ou seja, a frequência vai cair. Se o θ é 30, o fóton emergente tem frequência menor. É o gabarito já? É. Sim, a frequência vai ser quase sempre menor, exceto no caso igual a zero. Então, para qualquer ângulo que não seja zero, sim, o comprimento é maior e a frequência é menor. Tá? Observe que tudo isso eu estou deduzindo não porque eu entendo muito de efeito Compton, nem é meu forte, tá? Eu nem vi isso na época do cursinho, não tinha na minha época, eu tive que estudar por fora depois, vi por alto na faculdade. Mas eu estou analisando tudo por causa de pura matemática. Percebeu? Pensa nisso. Então, sim, isso aqui está correto. Vou deixar um pontinho porque antes eu vou analisar C, D e E, né? Por que elas estão erradas? Quando θ é igual a zero, lembra que eu falei θ é igual a zero, então não há desvio, portanto não há ΔL, é zero, então fica tudo igual, fica com o mesmo comprimento, a mesma frequência. A velocidade do fóton emergente é menor, não, é o mesmo meio de propagação. Não falou em alteração de meio, supõe-se o mesmo meio de propagação antes e depois da colisão. Então, porque não faz sentido falar que mudou de meio de propagação ali naquele instante da colisão. Tá? Então é menor do que a do fóton incidente. Não, a velocidade é sempre igual, devido à conservação da quantidade em movimento. Não. A velocidade se mantém igual. Se o ângulo θ é igual a 60 graus, aí o cosseno é meio, a variação em comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um próton. Ó, aí agora vai entrar o mzinho, que é a massa da partícula com que ele colide. Né? Vamos analisar de novo a equação aqui, vou reescrevê-la. Escrever só o ΔL, que é alfa sobre m vezes 1 menos cosseno de θ. Bom, para os dois casos, elétron ou próton, o ângulo é 60. Ou seja, esse fator aqui, ó, o cosseno de 60 é meio, então vai dar 1 menos meio, vai dar vezes meio. Vai dar sempre alfa sobre m vezes meio o ΔL. Tá? Então, dá um ΔL positivo. Agora, se for elétron, essa massa é pequena, comparado com o próton. Lembra? Elétron tem uma massa pequena, próton tem uma massa grande. Para massas pequenas, e como a massa está no denominador da fração, quanto menor é o denominador, quanto menor a parte de baixo, maior é a fração. Né? Por exemplo, pega 1/10, é 0,1. Agora pega o 10 e aumenta para 2. Diminui, 10 diminui para 2. Vai para 0,5. Ou seja, quanto menor é o denominador, maior é o valor da fração. Vou colocar aqui, ó, quanto menor é o denominador, maior fica o valor da fração. E vice-versa. Quanto maior a massa, menor a fração. Então, se o ângulo θ é igual a 60, tudo bem, a variação no comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron. Se a partícula for um elétron, a massa é pequena, logo o alfa sobre m fica grande, logo o ΔL fica grande. Então, a variação de comprimento é maior. A variação do comprimento vai ser maior para elétron do que para próton. Massa pequenininha dá um alfa sobre m grandão. Então, como é sempre vezes meio, o alfa sobre m vai mandar aqui. Quanto menor é a massa, maior é o alfa sobre m, portanto, maior é o ΔL, maior variação de comprimento. Ou seja, vai ter uma variação de comprimento maior quando acerta um elétron do que quando acerta um próton. Tá? Só análise matemática. Eu li o alfa sobre m, já que 1 menos cosseno de θ daria sempre meio nesse item, já que é sempre 60 graus, só muda de elétron para próton. Menor massa, maior ΔL. Aqui está falando que o comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron. Não, e é maior se a partícula for um elétron. Letra E. Um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança da sua frequência. Claro que sofreu, ele viu que só não sofre mudança no zero, né, graus. Quando ele emerge perpendicularmente, ou seja, faz um θ de 90, o cosseno de 90 é zero. Mas cosseno de 90 ser zero ainda vai me dar um ΔL de alfa sobre m vezes o quê? 1. Então vai ter um ΔL de alfa sobre m. Como alfa é positivo e m é positivo, vai ter um ΔL positivo. Ou seja, mas existe, não é zero.
Então, quando o fóton emergiu perpendicularmente à sua direção inicial, não sofreu? Sim, sofreu, porque o comprimento vai aumentar, a frequência vai diminuir. Tem alteração. Não sofreu mudança? Sofreu mudança. E, como esperado, ficamos com o gabarito do item B de bola.